Quando nós soubemos da notícia de que esses irmãos pastores, né, de Gana iriam estar aqui, e principalmente pelo fato deles virem porque o Roberto tinha conversado muito com eles, principalmente com o pastor Bismarck, falando a respeito do seminário, de como funciona o seminário, de como as coisas aqui andam, né? E nós tivemos a oportunidade de conversar com eles um pouco mais a sós ali no intervalo. E eles, realmente, como eles expressaram aqui, eles ficaram muito admirados por causa do custo. Sendo Gana um país pobre, então eles têm lá 3 faculdades da denominação deles. E só que o custo é muito alto, porque na verdade eles só pagam para estudar, então tem que ter tudo, o salário é alto e tem que ter tudo bom. E quando ele falou aqui que um missionário, para viver basicamente lá, não num grande centro, né? Talvez, não conheço Gana, mas numa cidade mais desenvolvida, para ele viver no interior, custa $50, eu fiquei pensando, puxa, vamos botar R$100 para o missionário. Então, sabe, quando eu ouço essas coisas, eu vejo que há uma oportunidade, muito grande para fazer o evangelho avançar, porque tem lugares que tem uma necessidade muito grande do evangelho, e muitas pessoas às vezes acham que é por causa de dinheiro, mas o que são R$100 para manter o missionário no campo? Isso é o mínimo. Lógico que se ele for fazer mais coisas, como ele explicou aqui, precisa de mais. Mas é muito barato. E sabe, eu não sei vocês, mas eu fiquei muito animado. Então, quando eles vieram aqui, compartilharam, e eu particularmente fiquei assim um pouco orgulhoso deles terem falado tão bem do Roberto. E quem conheceu o Robertinho aqui, eles falam Roberto é até estranho, né? Quem conheceu o Robertinho aqui, o Robertinho ele era um rapaz comum. Certa vez ele fez um teatro e ele era um bandido do teatro. E ele falava bem assim, porque ele tinha um pouco a língua presa, né? Cuidado, eu sou sinistro, né? E essa droga, né? Ele falava droga, a língua dele um pouco presa. E desde que ele chegou no seminário, então eu tenho conversava um pouco com ele, ele falou que ele não teve problema, nem ele nem Éder, a respeito da doutrina, que ele, quando ele começou a ir na igreja, ele sempre imaginava que poderia ter um jeito de viver essa vida que nós tentamos ensiná-los a viver aqui. Uns chegam sabendo, outros aprendem. Ele falou assim, então quando ele ouviu essa coisa de você poder viver a sua vida 100% para Deus, ele falou que ele não sentiu dificuldade, porque era uma coisa que ele queria. Então quando ele ouviu, ele começou a aplicar isso na vida dele. Só que com algumas coisas ele teve um pouco de dificuldade, mas as coisas foram passando e quando ele chegou, ele falou que ele ia para Gana. Ele ia para a África. E hoje, Robertinho, ele está na África. Passaram talvez 5 anos, eu acho, desde que ele entrou no seminário até ele está na África. Hoje, então ele está em Gana. E ele tem um alvo de começar uma escola lá, de começar um seminário lá igual a esse. Ele estava falando que para ele começar uma escola lá, para ele comprar uma casa, custa R$10.000. Também não é caro, não é impossível ele começar uma escola lá. Isso eu estou falando humanamente, mas quando nós ouvimos o testemunho, ele havia escrito para mim, e de vez em quando ele liga e falou assim, pastor, talvez eu vou ter que sair de Gana e ir para Portugal, porque o pastor, esse Marco, arrumou um contato para ele para Portugal, para depois ele voltar, para ele conseguir um pouco mais de tempo para arrumar o visto dele lá. Então nós mandamos algumas documentações daqui, que foi pedido lá no consulado, e ele agilizou tudo, só que ele ia ter que ir para Portugal, porque não ia dar tempo. Mas aconteceu desses pastores que estavam aqui, tinham influência com algumas pessoas lá e resolveram, e ele está, como o pastor Marcos falou aqui, o visto dele está para sair. O visto, eu não sei se permanente, mas pelo menos vai dar mais 1 ano para ele, até ele se ajeitando e depois ter o visto permanente. Então, sabe, eu fiquei animado com essas coisas que nós ouvimos. Mas tem um assunto que eu gosto de falar.
Não sei se seria pretensão minha dizer que nem todo mundo aqui vai entender bem. Não estou subestimando você, mas eu acho que muitas pessoas não têm tanto interesse quanto deveriam. Eu gosto de falar sobre essa questão de visão, porque eu acho que é isso que faz as coisas acontecerem. Se você é uma pessoa que não tem visão de você fazer alguma coisa no futuro, se você não projeta algo para você fazer no futuro, provavelmente você é uma pessoa que vive desanimada. Porque a pessoa sem visão, a pessoa que não tem um alvo, é fácil de chegar o desânimo para ela. Mas quando uma pessoa ela tem um alvo, o desânimo até pode vir, mas vai embora, porque ela projeta uma coisa no futuro para ela que é muito grande, então vale a pena ela se dedicar para isso, porque ela sabe que no futuro ela vai colher um bom fruto daquela visão. A nossa visão não é empresarial, a nossa visão não é de estudo, a nossa visão não é de trabalho, a nossa visão não é esportiva, a nossa visão é a visão do Reino de Deus. Mas para nós alcançarmos a nossa visão do Reino de Deus, você ouve muito aqui que nós temos, né, essa coisa no nosso coração de ganhar o mundo para Jesus Cristo. E eu sei que algumas pessoas, quando nós falamos isso, talvez no canto da sua boca esboçam um sorrisinho. Quem são eles para fazer isso? Eu acho que quem são eles, você está sendo pretensioso demais em perguntar isso. Agora, quem é ele? Eu acho que você tem toda a razão para pensar assim. Sabe por quê? Um sozinho é muito pouco para alcançar a visão de levar o mundo para Jesus Cristo. Para isso que nós precisamos de pessoas que tenham visão. Para isso, nós precisamos de pessoas que tenham paixão. Para isso, nós precisamos formar equipes que, sabe, tenham no seu coração esse desejo igual. Aqui, nesse seminário, nessa escola, nós não convidamos ninguém para participar conosco em si, ser SDC, porque nós não temos humanamente muita coisa para te oferecer para você. Por isso que quando finda o terceiro ano, ninguém literalmente é convidado, assim. Às vezes um professor ou outro dá sugestão ou faz uma brincadeira. Eu particularmente não gosto nem de brincar. Para mim, eu acho que a pessoa que tem a visão, ela quer se encaixar em alguma coisa que está funcionando. Por isso que se eu precisar de chegar e de fazer um convite, de fazer a cabeça, de falar, de convidar, às vezes de botar pressão, para mim essa pessoa, na hora do aperto, ela vai pular. Mas é quando a pessoa vai voluntariamente e quer e enxergou, aí eu acho que esses são mais bem-vindos. E tem um texto que eu gosto para falar sobre isso. Eu gostaria que os irmãos abrissem em Êxodo, capítulo 18, do verso 17. Diz assim: Respondeu o sogro de Moisés: O que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora, ouça-me. Eu lhe darei um conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigo de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000 e de 100, de 50 e de 10. Aqui, Moisés tinha saído com o povo do Egito, e a Bíblia diz que tinham 600.000 homens. Mas a Bíblia fala só dos homens, não fala das mulheres, e também nem das crianças. Então calcula-se que provavelmente teria aqui de 2,5 milhões a 3 milhões de pessoas para Moisés poder conduzi-los para Canaã.
que era a terra que Deus tinha dado para ele. A visão que Deus tinha dado para Moisés. Moisés vai tirar o povo da escravidão do Egito e levá-los para Canaã. Então imagina você, aquele tempo todo, nós vamos entrar em toda a história aqui, mas 40 anos Moisés andando com o povo ali no deserto. Um dia faltava água, o pessoal pedia água. Outro dia faltava comida, o pessoal pedia comida. E a Bíblia diz que Deus fez muitos milagres ali. Imagina que eles usaram as roupas dele, os sapatos dele durante todo esse tempo, aqueles que sobreviveram, né? E não se estragou. Então, sabe, milagre depois de milagre. Mas só que de vez em quando, acho que Moisés se viu muito apertado. Então, quando você está liderando algo, você está assim, liderando um certo número de pessoas. É lógico que toda hora chega uma pessoa para falar uma coisa, chega uma pessoa para pedir uma coisa, chega uma pessoa para fazer uma reclamação de outra coisa, chega uma pessoa para pedir um favor sobre uma coisa, chega uma pessoa que quer dar um jeito em alguma coisa. Eu imagino como que não era para Moisés. E a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. E eu fico pensando, mas para liderar esse monte de gente, tem que ser manso mesmo. Não é? Para aguentar, sabe? Um monte de gente reclamando, né? Poxa, o pessoal é escravo, daqui a pouco eles são livres, só porque falta água durante um pouco de tempo, você vê? Então, aqui dá para nós termos a noção de como acontece. Se falta água num quarto, quem trabalha na manutenção aí sabe, toda hora o sistema de som está anunciando alguém da manutenção para ir lá ligar água, quero água. Quando falta água no bebedouro é a mesma coisa. Quando se falta a comida que não está legal, e sabe, eu imagino. Muitas pessoas chegam lá na minha casa para pedir coisa, para falar coisa, e algumas coisas, vai para o pastor Larry. Vai para o pastor Larry. Eu mando para lá, porque se chegar até lá, eu acho que está realmente com vontade de fazer aquilo. Porque eu sei que muita gente desvia no meio do caminho, não vai. Então, algumas pessoas acham que eu tenho mais facilidade de falar sim do que ele. Eu acho que você se engana, hein? Muitas coisas que ele já deixou, se fosse eu, não deixaria não. Então, quando for pedir as coisas, vai para ele. Que é mais fácil ele deixar do que eu. Mas as pessoas dizem tudo é para Moisés. Até que então, o sogro dele pegou e deu um conselho para ele. Falou assim, olha Moisés, o que você está fazendo não é bom. Você está fazendo, trabalhando com todo esse povo, você está cansando a você mesmo e aos outros. Imagina se durante o dia tivesse 200 pessoas para conversar com Moisés. O que ele iria fazer? Ele não iria fazer mais nada. Ele ia ter que ficar, talvez todo dia, talvez 7 dias da semana, ou 6 dias da semana, aconselhando os outros, apartando briga, pedindo para um dar coisa para o outro. E você sabe, quando são muitas pessoas, como que é? E o sogro dele falou assim, o que você está fazendo não é bom. Você precisa ter uma equipe. E como eu falei no início, sozinho, ninguém faz nada. Eu li um livro, o Mike estava falando sobre o livro aqui, o livro assim, falou muito comigo. Talento não é tudo. Muitas coisas que eu vou falar nessa noite, eu tirei desse livro. Lendo sobre esse livro, pensando nesse livro, olhando para as coisas que eu já tenho vivido, olhando para as coisas que eu ainda penso em viver, olhando para as coisas que têm acontecido ao nosso redor. Não tem nada novo. Se você ler um livro, você não vai achar coisas novas, mas, sabe, às vezes são colocadas palavras que abrem muito a nossa mente. Por isso, é importante você ler livros. Então, nesse livro, ele fala muito a respeito disso, sabe? Não é necessário, não é importante só o talento. Talento é bom, mas só o talento não faz as pessoas irem muito longe. Uma das coisas que ele destaca no livro, é uma das leis do livro, é caráter. Então, é sabido em nosso meio que muitas obras começam e vão até um certo ponto, mas por uma hora ou outra, por falta de caráter, os homens, por falta de vigiar, caem em pecado, e aquela igreja, ou aquela missão, ou seja que for, dentro do reino de Deus, se acaba, some. Por quê? Ou falta disso. E provavelmente muitas daquelas pessoas tinham muito talento para começar uma coisa, porque não é sem talento nenhum que você começa nada. Então, amados, quanto maior a visão, sua visão, maior vai ter que ser a tua equipe de trabalho. Eu não sei o que você pensa em fazer.
Talvez você pense em ter uma igreja. Mas vou dizer, um pastor sozinho numa igreja não faz muita coisa acontecer, não. Mês retrasado, nós estávamos em Belo Horizonte, ficamos hospedados na casa de um pastor, e nós estávamos conversando com ele. A igreja dele tem mais de 20 mil membros, ele falou. Tem 220 pastores, parece. Então, olha só quantos pastores. Agora imagina se fosse um pastor só para tomar conta de 22 mil membros. Com certeza ele não teria. Agora, se você tem uma visão ampla, uma visão grande, uma visão de, igual nós temos aqui, por exemplo, de levar o evangelho para o mundo até onde der, para os confins da terra. Imagina o tamanho da equipe que nós vamos precisar. Por que nós precisamos de ter uma equipe? Primeiro, porque divide os esforços e multiplica o efeito. Sabe, quando você tem uma equipe, divide o esforço, ou seja, você não faz tudo sozinho, não cai tudo nas suas costas. Imagina depois desse conselho que o sogro de Moisés deu para ele pegou esse conselho e ele escolheu uns homens. Nós vamos falar sobre isso, sobre a escolha das pessoas. Ele escolheu os homens, depois ficou muito mais fácil para ele. E quando a igreja primitiva começou, eles receberam também esse conselho, né? Os apóstolos, eles estavam resolvendo situações que não eram para eles resolverem. Situações de viúvas, situações de órfãos, envio de ofertas para outros lugares. E de repente eles receberam um conselho, falaram assim, olha, vamos separar alguns homens para tomar conta disso e vocês se dedicam à oração e à palavra. Então foram fazer aquilo que era mais importante. Não que as outras coisas não eram tão importantes, mas quando você tem uma visão, você está fazendo a coisa avançar, então o líder, aquele que detém essa visão, ele tem que não ser tão sobrecarregado com coisas de menor valor, porque a função dele é ele conduzir o povo. Então, para isso, ele precisa estar mais buscando Deus, mais interessado nas coisas de Deus e lendo mais a palavra. Por isso que o pastor sempre frisa aqui, aqueles que querem fazer alguma coisa para Deus, aqueles que querem ser homens de ponta dentro do reino de Deus, que deem no mínimo 2 horas de leitura da palavra. Mas se você for uma pessoa muito atarefada, se você for uma pessoa que, sabe, faz muita coisa, um ativista, você vai fazer muitas coisas, mas o que é mais importante, às vezes você não vai fazer, que é buscar Deus, porque é Deus que vai sustentar a tua visão, se a tua visão está dentro do reino de Deus, logicamente. E multiplica o efeito. Quando eu olho para trás, eu vejo assim, como começou essa escola aqui, e sabe, eu sou participante assim, porque eu vi nascer, e hoje eu estou vendo a expansão dela. Então, eu não sei se quando certas coisas são tocadas aqui para você, se te emociona. Mas para mim, quando eu ouço falar, sabe, que Éder, ele já está lá na Indonésia, que Robertinho está lá em Gana, que um grupo vai ficar no Timor-Leste, eu vejo, sabe, é como se aqui tivesse gerado, dado a luz para um monte de filhos, e esses filhos agora estão se multiplicando e povoando a terra com o evangelho. Então isso para mim é emocionante, eu fico vendo assim, no que eu estou envolvido, cara? Sabe, e isso mexe com o meu coração, porque eu conheci todos esses que saíram daqui, e agora os que estão fazendo lá, então, o efeito do que começou aqui está sendo multiplicado. Então quando nós olhamos para a nossa lista de oração, quando nós olhamos para as pessoas que nós queremos convertido, quando nós olhamos para a escola, quando nós olhamos para as coisas que nós pensamos em fazer, e você vê todas essas pessoas espalhadas já por alguns continentes e por determinados estados desse país, traz uma motivação muito grande para isso. Por isso que nós precisamos de uma equipe. Então, quando nós olhamos aqui, começamos com um tico de nada. Hoje, estamos tomando forma, mas eu creio em nome de Jesus que vai ser muito maior, porque Deus está fazendo as coisas acontecerem. Segunda coisa, porque nós precisamos de uma equipe informatizada. Quando você tem uma equipe
maximizam o potencial de um líder e minimizam seus pontos fracos. Então, quem sabe o que é maximizar, não é? Maximizar. Tem um pontinho ali, aí você vai, pá, dá o clique ali, vai, aparece na tela todo o computador, né? Então, faz a coisa crescer. E minimiza, não é? E minimiza. Deixa eu olhar aqui para mim não perder, hein? E minimiza os pontos fracos do líder. Você sabe por quê? Porque os pontos fracos e os pontos fortes, individuais, são mais expostos. Quando acontecem certas coisas dentro de um grupo, dentro de uma escola, por exemplo, dentro de uma igreja, se tem muitas pessoas envolvidas, a culpa acaba sobrando para um monte de pessoas. Assim como quando as coisas boas acontecem, também eu acho que o louvor acaba indo para uma série de pessoas. É lógico que aquele que começou a visão, aquele que detém a visão, ele leva a glória das outras pessoas que não conhecem, né? Então, se acontece uma coisa boa aqui, eu já viajei um pouco com o pastor Larry. Então, quando nós estamos em certo lugar, o pessoal dá o seminário lá do pastor Larry, né? É lógico, a glória vai para ele. Mas quando acontece coisas ruins aqui, o seminário do pastor Larry, né? Então, quer dizer, mas não é só ele. Tem muitas pessoas envolvidas, mas nós que estamos envolvidos, nós sabemos. Quando acontece alguma coisa boa, todo mundo colhe os frutos daquilo, todo mundo sente prazer, todo mundo vibra. Mas quando acontece uma coisa ruim, todo mundo fica triste, todo mundo sofre. Então a coisa é mais dividida, todo mundo ou é muito exaltado ou todo mundo é muito condenado. Então, quando o pastor estava falando aqui pela manhã sobre quando nós temos a necessidade, eu quero dizer para você, quando nós pedimos para uma pessoa se retirar do nosso meio, é porque já cessou todos os recursos para a pessoa ficar. Muitas vezes eu tenho visto que, sabe, apesar de muitos alunos não entenderem tudo, mas muitas vezes quando a pessoa fica, muitos alunos ficam chateados porque ele fica. Mas algumas vezes quando a pessoa tem que ser retirada, muitas pessoas ficam chateadas porque aquele aluno tem que ser retirado do nosso meio. Mas eu quero dizer, assim como o pastor chorou pela manhã, assim como ele sente, eu também sinto. E todos os outros pastores sentem. Todos os outros professores sentem. Mas quando, igual nós ouvimos um testemunho daquele pela manhã, ou como nós ouvimos tantos testemunhos, ou quando de repente vai uma pessoa lá em casa conversar comigo assim, pastor, sabe o que é? Eu estava levando minha vida assim, e de agora em diante eu vou viver assim. Sabe? Eu falei assim, poxa, graças a Deus, glória a Deus, vai assim mesmo, irmão, e tal. Chego lá na reunião, eu compartilho com os outros pastores, e eu vejo, todo mundo fica vibrando, poxa, graças a Deus, amém, tomara que ele fica firme. E depois um pastor ou outro encontra com ele no quintal aí e fala, rapaz, isso mesmo, irmão, Deus abençoe e continue assim. Então a equipe é bom para isso, irmão. Então, divide, né, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Exalta os pontos fortes e os pontos fracos, e todo mundo fica encaixado ali naquele meio. Mas quando é uma pessoa só, tudo recai sobre ele. Por isso, bom ter uma equipe. Terceira coisa para ter equipe. Equipes compartilham o crédito e a culpa pelas perdas. E isso estimula a verdadeira humildade e a autêntica comunhão. Sabe? Quando as coisas acontecem, é mais ou menos igual esse segundo ponto. Você fica mais unido uns com os outros. Quando nós passamos por esses momentos difíceis, que quem mora aqui dentro participou, uma coisa que eu tive a oportunidade de falar ali no dia de ação de graças com a liderança foi que, para mim, esse ano foi um ano muito bom. Um ponto forte de eu ter visto é que, apesar de todos aqueles acontecimentos que houveram, apesar de todas aquelas pessoas que nós necessitamos dispensar, o grupo ficou unido. E ninguém do grupo, pessoas puderam levantar para dizer que não estavam vivendo aquilo que pregavam. Então aquilo trouxe, para mim particularmente, trouxe uma admiração muito grande. Porque muitas pessoas que saíram talvez poderiam ter um ali ou outro envolvido. Mas sabe, não foi bom ter acontecido o que aconteceu, mas para mim foi bom para ver a solidez da equipe que nós temos. O caráter da equipe que nós temos.
a disciplina da equipe que nós temos. E eu, particularmente, a coisa que mais me marcou esse ano foi isso. Eu exaltei a liderança formada aqui por causa disso. Porque, apesar de todas as coisas difíceis, todo mundo soube lidar da maneira certa. Todos que saíram, ninguém puderam voltar, olhar para trás e falar assim, eu saí porque você fez isso comigo. Pelo contrário, muitas pessoas falam assim, sabe, eu pisei muito na bola e vocês me deram muita oportunidade. Então, quando se tem uma equipe, é bom isso aí, sabe? Porque traz unidade, traz comunhão para a equipe. Agora, quando você está só, às vezes pode estimular o seu orgulho. E às vezes, o senso também de fracasso. Quando acontece uma coisa muito boa, se você é sozinho, olha lá o que fulano de tal fez. Olha lá como ele é bom, olha como ele é capacitado, olha como ele tem talento, olha como ele é um homem de Deus, olha como ele é usado por Deus. Fica tudo em cima dele. Mas quando também a coisa não dá errado, todo mundo aponta, olha lá o fracassado, olha lá o que ele fez. Se fosse outra pessoa, tinha feito diferente. Se fosse eu, tinha feito diferente. Então, uma equipe é bom também para isso. Quarta coisa, a equipe mantém os líderes a par do objetivo. Indivíduos que não se ligam a ninguém, eles podem mudar o objetivo sem prestar contas. Quero dizer uma coisa para você aqui, irmãos. Você agora, como o pastor Paul falou, há tantos anos atrás, ele estava sentado numa cadeira igual a essa, sendo um ouvinte. E hoje, ele é um líder a nível nacional, lá no país dele. Mas o que acontece, não é? É que ele não se enviou. O grande perigo, às vezes, de você não prestar contas para ninguém, é você se auto-enviar. E pode ser que aconteceu. Fora do meu conhecimento, eu também não tenho um conhecimento universal. Mas até hoje eu não vi ninguém que se auto-enviou ser sucesso. Até hoje eu não vi ninguém que quis começar um ministério por conta própria, sem ter uma liderança sobre ele, sem ter alguém para prestar conta, ser sucesso. Então cuidado, irmãos, com as propostas que você recebe. Muitas vezes você recebe propostas de você ir, de começar uma coisa, e você não tem uma liderança por cima de você, você não tem um apoio da tua liderança, e você vai achando que você está recebendo simplesmente um convite, e muitas vezes isso é um laço. Muitas vezes é um laço, você acha, não, eu vou para lá e vão me dar isso, e você vai, você se auto-envia. Você nem tem apoio da liderança aqui, nem da liderança onde está te chamando, porque isso acontece. Muitas vezes pessoas que não têm nada a ver lá te fazem um convite. De repente nem é o líder, nem é o pastor, alguém que é, sei lá o que foi, você foi pregar lá, fez bem, ou deu uma boa mensagem, alguém chega, rapaz, vem para cá, nós estamos precisando aqui, ó. Eu já recebi vários convites de estar em certos lugares, de repente acabar assim a mensagem tudo, ou sei lá, uma conferência, alguém fala assim, mas não estão precisando de uma pessoa, e tal. Eu falo assim, não. E quem conhece o pastor Paulo Roberto aqui, você vê que ele é um homem viajado. Um homem que já esteve em vários lugares do mundo. Mas toda vez que ele vem aqui, ele menciona. Quando ele é convidado para alguma coisa, ele fala assim, eu tenho que pedir para os meus líderes. Agora, eu não sei o nome do pastor Paulo Roberto. Você sabe? Provavelmente, dentro da denominação dele, ele é o mais famoso. Provavelmente dentro da denominação dele é o homem que mais recebe convite. Provavelmente dentro da denominação dele é o homem que mais viaja. Provavelmente dentro da denominação dele foi o homem que mais, eu acho que abriu trabalhos no exterior. Mas nós convidamos ele para vir aqui. Ele fala assim, eu vou, mas eu tenho que pedir para a minha liderança. E ele fala muito isso, princípio de liderança. E quando você tem uma equipe, você é submisso a ela, você é sujeito a ela, você dá informação para ela, você presta conta para ela. Fazendo isso, você é protegido. Por isso, necessário nós termos uma equipe.
Cuidado para você não se auto-enviar. Então nós falamos dessas coisas que precisam. Para ter uma visão precisa muita gente. É bom ter uma equipe. Falamos para que nós precisamos ter equipe. Para quem estão anotando, eu vou dizer novamente. Equipe, primeiro, divide o esforço e multiplica o efeito. Segundo, maximiza o potencial de um líder e minimizam os seus pontos fracos. Terceiro, equipes compartilham o crédito e a culpa pelas perdas. 4. Equipe mantém os líderes a par do objetivo. Agora, quem pode liderar uma equipe? Será que todo mundo pode liderar uma equipe? Será que todo mundo tem capacidade de liderar uma equipe? E aqui eu acho que não entra o talento. Aqui é a primeira coisa que eu falei. Para liderar uma equipe, aquele que vai liderar uma equipe tem que ser aquele que tem a visão. Se você não tiver visão, você vai fazer o quê com as pessoas que estão sob sua liderança? Você vai enviar para onde? Você vai incentivar para quê? Você vai comissionar para quê? Às vezes tem um monte de gente reunido e muitas pessoas ali que têm um potencial, mas vivem só girando em torno de si. Ninguém sai para fazer nada, sabe por quê? Porque o líder que está ali, ele não tem visão. Muitas pessoas às vezes querem ter uma mega igreja, mas só para terem seus nomes citados que ele tem uma grande igreja. Mas a igreja é medida, se ela é sucesso, pelo número das pessoas que saem para o campo. Não pelo número das pessoas que estão girando em torno de si. Porque às vezes fica rodando, fica só gastando coisas com construção, com ar-condicionado, com aquecedor, com estofado, com forro, com isso, com aquilo outro, com fachada, com som, para trazer pessoas de fora para pregar, para pagar, para trazer cantores. E aí fala assim, poxa, olha como é que nossa igreja é uma bênção. Eu acho que você tem uma visão pequena demais. Eu acho que quem tem visão, realmente, a visão de Deus, ele quer alcançar o mundo. Ele não quer ficar com aquela coisa só para ele, só para aquela zona de conforto. Né? Então, para você liderar, você precisa ter visão. No verso 20, aqui fala da visão de um líder. O que um líder deve fazer? Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Então, um líder que tem visão, primeiro, ele orienta. E, amados, para você orientar alguém, você precisa ter experiência. Para você orientar alguém, você precisa ter experiência. Para você orientar alguém no campo, você precisa ter experiência de campo. Para você orientar alguém no ministério de pastorado, você precisa ter experiência de pastor. Para você orientar alguém no campo missionário, você tem que ter experiência de missões. Em qualquer segmento da vida cristã, para você orientar alguém, você precisa ter experiência. Porque se você não tiver experiência, eu pergunto para você o que você vai passar. O que você vai orientar no quê? Talvez a maioria das suas orientações vão ser acadêmicas. Talvez a maioria das suas orientações vão ser que você ouviu de outros ou que tirou de livros. Não que os livros estejam errados, mas a tua experiência, que às vezes os livros estão escritos ali, mas quando nós vamos aplicar aquelas verdades na nossa vida, sem experiência fica difícil de executar. E hoje o pastor estava falando que ele tem procurado, tem tentado ensinar o que ele ensina desde 1969. Nesse tempo que ele estava ensinando, eu tinha 1 ano de idade. Que experiência, né? 1 ano de idade. Então, 42 anos, 41 anos, o pastor tem de experiência. Eu falei aqui, nas mensagens passadas, eu acho engraçado, quando nós nos deparamos com pessoas que estão no campo há mais tempo, aqueles senhores, né, missionários, pastores, já, sabe?
calejados do ministério, já passaram por muitas coisas tão firmes. E chega uma pessoa que tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, quer questionar o método de trabalho dele, quer questionar o jeito que ele faz. E diz assim, se fosse eu, mudava tudo, fazia diferença. E eu pergunto para você, que experiência que você tem? Quero dizer, cuidado para você que vai sair de férias. Chegar lá, seu pastor está lá 10 anos, 15 anos, 5 anos, 10 anos, 3 anos na igreja. Você estudou 6 meses, de repente você chega lá e quer achar que você é o dono da verdade. Que experiência que você tem, irmãos. Para querer mudar de repente a história de uma igreja, para de repente querer mudar um jeito que um pastor trabalha, para querer de repente mudar uma missão. Você não tem experiência. Nós somos nécios, nós somos neófitos, nós estamos aprendendo ainda. Mas nós devemos valorizar essas pessoas que têm experiência, porque eles é que podem nos orientar. Quem pode orientar? Quem pode ser líder? Em primeiro, quem pode orientar. Segunda coisa, aqui está dizendo, então, para que ele falou para ele orientar quanto aos decretos da lei, mostrando-lhes como devem viver. Quem pode orientar é também aquele que está mostrando como deve viver. Mas esse mostrar como deve viver não é só falando, amados. É fazendo também. É colocando a mão na massa. Porque muitas pessoas gostam, né, de orientar, muitas pessoas gostam de mostrar como se pode fazer, mas primeiro não tem experiência, segundo nunca fez nada. Mas gosta de mostrar como deve fazer só na teoria. Mas sabe, mostrar como se deve viver tem que ser na prática. E aqui o testemunho do líder é muito importante. O testemunho do líder aqui, nessa hora de como mostrar a viver, é muito importante. Porque muitas vezes, ele não vai precisar de falar muito. Nem toda hora ele vai estar falando, mas as pessoas vão estar reparando como é o proceder dele. Como é que ele age com o tempo dele. Como é que ele age com a esposa dele. Como é que ele age com a família dele. Como é que ele age com as finanças dele. Como é que ele age na disciplina, como é que ele age em todos os setores da vida dele. Então nem ensinar só você pegar uma cartilha, ou senão aquelas folhas de discipulado e começar a escrever e fazer para pergunta e a pessoa está ali respondendo, você, eu estou ensinando essa pessoa a viver, olha como é que ela faz tudo certinho, o que eu falo para ela, ela faz. Mas na teoria, você deve ensinar as pessoas, mostrando como deve viver, você vivendo. Paulo ele disse, sede meus imitadores. Em 1 Coríntios capítulo 4, verso 16, ele diz só, sede meus imitadores. E no 11, versículo 1, ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que podemos chegar para as pessoas que estão no nosso lado e falar assim, olha, sede meu imitador, como eu sou imitador de Cristo? Você pode dizer isso? Porque se você pode dizer isso, você está ensinando as pessoas a como viver. Irmãos, o teu testemunho fala demais. E sabe, não é só você dar testemunho quando as coisas boas acontecem, não. Porque isso aí é fácil, qualquer um faz. Eu quero ver nas horas difíceis. Eu acho que nas horas difíceis, não é? É que os verdadeiros testemunhos aparecem. Na hora da provação, na hora da escassez, na hora que parece que não tem nada que pode melhorar a situação e você manter ali firme em Jesus Cristo. Eu acho que nessa hora, eu não sei se foi, eu acho que foi John, um sábado aquele pregando, ele diz, né, que John Piper disse, né, que o verdadeiro crente, ele dá o testemunho naquela hora, né, que talvez ele está viajando com o filho dele, a filha, e o carro bate, o filho voa pelo vidro, uma criança para lá, e ele pega aquela criança, e ainda assim, ele não perde a fé dele, ele dá graças a Deus e continua a viver. Por quê? Ah, não tinha carro, ganhei carro. Não tinha casa, agora tem uma mansão.
Não tinha dinheiro nenhum, agora estou com milhões no banco. Será que isso mexe com as pessoas mesmo? Ou só aguça o egoísmo das pessoas? Mas quando você ouve testemunhos igual daquele pastor Mardiel, quem teve a oportunidade de ouvir, de ver aquele DVD, o homem passou com a esposa dele 16 cirurgias na cabeça. E de repente, né, ele disse assim, quando ele não tinha mais nada para amar, ele estava amando a esposa dele, a família chegou para ele e falou assim, olha, dá nossa filha para nós cuidar e vai viver sua vida. Nós temos visto que você é um homem que tem feito o que fez para manter a sua esposa. Eu falei assim, não. O dia que eu falei que eu ia casar com ela, eu falei que eu ia viver com ela na saúde e na doença. E só a morte ia nos separar. Ela está viva ainda, então deixa ela aqui. E Deus honrou aquele homem e foi um testemunho. É um testemunho tremendo. Quem não viu, quem não assistiu, assiste. Eu acho que tem um DVD por aí. Tem um DVD? Tem um DVD. Procura Highland depois. Um homem nessa situação. Sabe o que parece? A história de Jó. Só que no tempo moderno, cara. Aí sim, você pode testemunhar. Uma pessoa que testemunha muito, mas você quase não ouve a voz dela, é Dona Elizabeth. Sabe? Tem 10 para 11 anos que nós estamos aqui. Mas eu conheço o pastor e Dona Elizabeth há uns 18 anos. 19 anos vai fazer. Sabe quantas vezes eu ouvi Dona Elizabeth pregar? Se vocês ouvirem ela pregar. Duas vezes. Um grupo de 15 pessoas, só falando assim, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Mas interessante que eu já estive em várias reuniões. Eu vou falar dezenas de mulheres falaram que aprenderam muito com ela, só estando do lado dela. Então é isso que é mostrar como deve viver, fazendo. Não prega, quem sabe um dia nós vamos ter esse privilégio, né? Vida pregando. Não prega. Queimei minha língua, Dona Isabel. Não prega, mas ensina a viver vivendo. Outra coisa que o líder deve ensinar, né? A pessoa que tem visão, mostrando o que deve fazer. Amados, ele disse aqui, conselho que Jetro deu para Moisés: oriente-os quanto aos decretos da lei, mostrando como deve viver e como devem fazer. Amados, quero perguntar para você que está aqui, que obra, talvez tenha alguns, mas a maioria nada. Que obra você já edificou? Estou dizendo construção física, não. Estou dizendo ministérios, igrejas, congregações, seminários, orfanatos, casas de recuperação. Não é que você participou, não. É que você começou. Para esses, eu acho que eles podem falar como deve fazer. Mas para a grande maioria de nós, que não temos feito nada ainda, nós temos que aprender. Tinha um rapaz no seminário que toda vez ele ia e começava a imprensar um diretor lá do seminário. Não era o diretor, era um dos líderes do seminário, dos professores. E ele chegava assim, o pastor ia andando, por que o senhor não faz isso? Por que o seminário não faz isso? Por que não muda isso? Por que não muda aquilo outro? E de vez em quando eu estava andando do lado dele, eu vi que o professor estava doido para dar uma resposta para ele, mas se continha um pouco. Mas aquele rapaz, ele pegava no pé. E ele era daquele assim do contra, sabe? Quase tudo que acontecia ele era contra. Se fosse eu, podia fazer melhor, em tal lugar. Até que um dia parece que ele pegou aquele professor meio que não estava muito bem e falou bem assim: professor, por que aqui no seminário vocês não fazem isso? Ele falou bem assim: olha, irmão, quando você fizer o seu, você faz exatamente como você está me orientando. Nunca mais aquele rapaz chegou para dar uma sugestão para ele. Então, Jetro, ele falou aqui para Moisés: chame esses homens, chame um homem assim. Por quê? Para ele orientar, para ele mostrar como deve viver e mostrar como deve fazer.
Agora, quais as pessoas ideais para se formar uma equipe? Verso 21 diz assim: mas escolha dentre todo o povo homens capazes, temente a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Escolher homens dentre todo o povo, homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganhos desonestos. Aqui não deve ser qualquer um. Aqui eu acho que a primeira característica do homem que ele pediu para ser escolhido aqui, que ele orientou Moisés a escolher, são homens capazes. E o que é um homem capaz? Será que é um homem que tem muito talento? Será que é uma pessoa muito inteligente? Eu acho que isso ajuda também. Mas sabe, no meu modo de ver, um homem capaz para você ter na equipe é um homem que sabe resolver problemas. Porque se você tiver na sua equipe pessoas que você, quando as coisas estiver meio que embaraçada, você chama aquele cara: vem cá, fulano, resolve isso aqui para mim. E ele sai para resolver e só volta com o problema resolvido. Esse é um cara para você ter na equipe. Porque tem pessoas que você chama: olha, tá esse problema aqui, a pessoa, em vez de resolver o problema, ela vai lá e cria mais problema ainda. Ou senão, você chega para ela e fala assim: olha, você tem que resolver isso. Mas não dá para chamar outro, não. Eu acho que eu não tenho capacidade de resolver isso, não. Então, amados, por enquanto, esse deve ficar de lado. Porque um homem capaz é um homem, quando dá qualquer situação para ele resolver, ele sai para resolver. Sabe? E ele só volta quando a coisa estiver resolvida. E sabe qual que é a principal coisa que dá problema numa equipe? Relacionamento. Uma das coisas que tem feito mais as pessoas voltarem do campo ou lideranças se dividirem: relacionamento. Pessoas que não sabem viver e nem resolver os seus relacionamentos. Então, você precisa ser capaz. Então, um homem capaz é um homem que ele, em qualquer lugar, ele se adapta. Eu já falei para muitos alunos que eu duvido eu consigo viver em qualquer lugar com o evangelho. Se você me botar num quarto daquele ali com 20, eu vivo bem. Se você me botar num quarto com 6, eu vivo bem. Se você me botar numa igreja, eu vivo bem. Se você me botar numa escola, eu vivo bem. Se você me botar na casa de recuperação, eu vivo bem. Se você me botar para trabalhar no orfanato, eu vivo bem. Sabe por quê? Eu vivo bem com a minha esposa. Eu falei assim: mas a sua esposa? Eu falei assim: mas sabe o que é? É um engano. Quando você vive muito junto, é aí que os atritos surgem. E se você não sabe resolvê-los, você não serve. Porque sabe o que é? Você acha que você, não, eu brigo com fulano e tal, viro as costas para ele e vou embora. Senão eu chego lá, vou na igreja domingo, encontro com ele, um senta num canto, outro senta no outro, eu nem converso, vem o Padre do Senhor, irmão, e vai embora. Mas com a sua esposa não, é todo dia. É almoçando, é jantando, é deitado, é dormindo. E aí, se você não resolve isso? Então, um homem capaz é um homem que resolve o problema. Outra coisa, outra característica de um homem capaz é um homem que assume responsabilidades. E quanto tem sido difícil você encontrar pessoas hoje em dia que assumem responsabilidades. A maioria das pessoas tem fugido de responsabilidades. Sabe? Dá-se uma tarefa para ela fazer, incumbe aquela pessoa de uma missão, a maioria, pula fora. Não quer saber de responsabilidade. E sabe por quê? Que você vê muitas pessoas dentro do ministério sobrecarregada? É porque a maioria não quer responsabilidade. E aqueles que assumem responsabilidades, cada vez chegam mais responsabilidades sobre eles. Porque isso tem sido escasso. Às vezes você vê pessoas dentro de uma determinada missão, ocupando vários cargos. Às vezes você diz: nossa, mas ele trabalha tanto. Mas sabe por que tem muita coisa para ele? Porque ele assume muitas responsabilidades. Eu quero dizer para você, você está numa escola. Se as responsabilidades que têm sido dadas para você,
Você não tem feito bem, eu duvido que você vai fazer lá fora. Você precisa, você necessita assumir a responsabilidade. Você precisa ser capaz. E quando você assume a sua responsabilidade, amado, quando você pega essas coisas, quando você toma iniciativa para fazer as coisas, sabe o que acontece? Às vezes, os seus talentos começam a aflorar. Porque você assume a responsabilidade, você pega uma coisa para resolver, você pega uma coisa para fazer, você abraça aquilo de tal maneira e você começa a fazer a coisa funcionar. E de repente você começa a descobrir que você pode fazer e você tinha muito mais do que você acha que você tinha. Então, quando você bota em ação a sua responsabilidade, seus talentos começam a aparecer. Não estou falando mal de quem estava, talvez porque não tinha, muita noção. Mas eu acho que poderia, se pega a coisa mesmo de responsabilidade, ia fazer a coisa acontecer. Nós tínhamos um departamento que começou do nada, era um rapaz, vou te falar assim, talvez era um departamento assim, se você olhava, mas ele pegou e ele fazia aquele departamento dar dinheiro, era reciclagem. Durante um bom tempo deu dinheiro, passou pela mão de vários, o negócio caiu. Chegou um rapaz aí, cadê ele? Tá ali, ó. Chegou ele, pegou o negócio, pastor, eu olhei assim, rapaz, que bagunça aqui, pastor, me dá uma semana, o senhor vai ver. E só quando acabar aqui, começou a limpar, eu cheguei pro pessoal do sabão, comecei a falar assim, rapaz, que nojento aquele negócio que vocês estão deixando lá, hein? Aí ele foi, pegou a coisa, começou a trabalhar, todo dia começou a dar dinheiro para Job. E sabe? E as ideias começam a surgir. O dinheiro começa a aparecer. Os investimentos começam a serem vistos e as coisas começam a acontecer. Homens capazes são homens que resolvem problemas e assumem responsabilidade. Segunda característica que precisa ter em homens para estar fazendo parte de sua equipe, ele diz: tementes a Deus. Eu acho que aqui está o maior valor de um homem da sua equipe. Um homem que teme a Deus. Um homem que teme a Deus, ele se aparta do mal. Um homem que teme a Deus, ele é um homem de caráter. E sabe, o seu caráter é forjado todo dia, segundo as decisões que você toma. Ninguém nasce com caráter. Ninguém compra caráter. Ninguém toca no caráter. Ninguém sente o cheiro do caráter. O seu caráter é feito segundo as decisões que você toma dia a dia. E só um homem temente a Deus tem um caráter íntegro, integral. Muitas pessoas, muitos ímpios, eles têm surtos de moralidade, de integridade. Segundo aquilo que vai fazer bem para ele, ele toma uma decisão favorável àquilo. Mas o homem de caráter, mesmo às vezes na situação adversa, mesmo às vezes que ele vai perder, ele fala a verdade. Ele não tem problema de perder para manter o seu caráter. Mas o homem que não é temente a Deus, o que ele faz? Na hora do aperto, ele quer o dele. Charles Swindoll conta uma história, eu acho que é nesse livro mesmo. Firme seus valores, se eu não me engano. Para mostrar isso, que só o homem temente a Deus, ele tem um caráter firme, ele tem um caráter moral, sabe? Ele é corajoso, ele é determinado naquilo que ele crê, e ele vive segundo aquilo que ele crê, e ele é duro com aquilo que ele crê, mas com ele mesmo. Com os outros ele é até mais maleável. Mas o ímpio, ele não é assim. Na medida que as coisas vão chegando para o lado dele, ele vai tomando posição que aparentemente é boa. Mas na hora que a coisa aperta, foi-se o caráter embora. Então o Charles Swindoll, ele conta uma história de um rapaz que ele estava com a moça, ele chega num carro e de repente ele pede, nesses tipo Bob's, assim, McDonald's, né? Então ele para o carro e faz um pedido, pede um lanche. E a atendente vai dar 2 sacolas na mão dele.
E ele pega aquela sacola, né? E sai de carro. E vai embora. E de repente, quando ele para o carro lá na estrada para lanchar, a moça que estava com ele abre a sacola, um sanduíche. Ele vai, abre a sacola, um pacote cheio de dinheiro. Aí ele pega, tira aquilo da sacola e fala assim, ó, esse monte de dinheiro, a moça me entregou, em vez de me entregar um hambúrguer, me entregou um monte de dinheiro. Aí a moça falou assim, opa, nós nos demos bem, vamos curtir a noite. Ele disse, não, o certo é devolver. Uma pessoa de caráter, ela não faz isso. Isso é roubo. Vou lá devolver. Aí ela falou assim, você está ficando louca? Eu disse, não, o certo é devolver. Aí foi, chegou lá, parou o carro, chamou o gerente, olha aqui, ó. A moça me trocou, em vez de me dar um hambúrguer, me deu uma sacola cheia de dinheiro. Eu vim aqui para devolver para o senhor. O homem, o gerente, ficou impressionado. Falou assim, não, isso não acontece sempre. Que homem de caráter é você? Vou chamar a imprensa, vem cá que eu quero tirar uma foto de você e a moça para expor isso nos jornais, porque isso não tem sido raro hoje em dia. Ele, não, por favor, não faz isso não. O cara, por quê, rapaz? Você fez uma boa coisa, você demonstrou seu caráter, você fez uma boa ação, você devolveu o dinheiro em vez de ficar para você. Ele falou assim, não, porque a mulher que está comigo é minha amante, cara. O ímpio é assim. Mas um homem de caráter, um homem temente a Deus, ele é íntegro. Em todas as horas, ele demonstra que ele é correto. E por último, a escolha que Moisés fez para ter um homem na sua equipe, digno de confiança e inimigos de ganhos desonestos. Para você ter na sua equipe uma pessoa de confiança, você precisa conhecer essa pessoa. E para você adquirir confiança numa pessoa, leva tempo. Você não confia nas pessoas que mal você conhece. É preciso comer 1 quilo de sal com elas, né? Para conhecê-las. 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem pessoas que passam aqui 3 anos e você não conhece. Não se deixa conhecer. Eu já falei para várias pessoas isso aqui. Talvez para esse grupo aqui eu não falei ainda. Ou para alguém individual. Mas já houveram vários alunos que chegaram para mim e falaram assim, pastor, o que você acha de mim? Eu misterioso. A pessoa misteriosa, ela não é pessoa confiável, não. Uma pessoa boa para você estar na sua equipe. Pessoa porque você pode confiar, uma pessoa que abre teu coração para você ver o que tem dentro. Pessoa muito calada, e não estou dizendo aqui se você é tímido, não. Que a Bíblia diz que o solitário, ele busca seus próprios interesses. Perigoso. Então, um homem, uma pessoa que de confiança, ela é uma joia. Nós já tivemos muitas pessoas no nosso meio, sabe? Que se você olhar assim, talento quase nada. Para alguns até era chacota. Falava tudo errado, né? Sabe, tem tanta história, mas tanta história. Só que muitos desses estão aí no campo até hoje, já tem 10, já tem 15, alguns quase 20 anos fazendo a obra de Deus. E até hoje não temos ouvido nada de errado, moralmente falando. Pessoa de confiança leva tempo para adquirir. E sabe, quando é que nós adquirimos confiança na pessoa? Faz esse teste. Quando fala de uma pessoa que você conhece há muito tempo, levanta-se uma calúnia ou difama aquela pessoa, aquilo nem mexe com você, porque você confia naquela pessoa. Certa vez, se eu não me engano, foi uns 2 anos atrás, se eu não me engano, chegou nos nossos ouvidos que Saulo, pastor Saulo, estava com uma moça numa pizzaria, lanchando à noite.
Aí alguém perguntou, mas era a esposa dele? Não, não era não, hein? Eu dei gargalhada. Sabe por quê? Porque eu conheço o pastor Saulo. Mas se alguém fala alguma coisa de você e levanta suspeita sobre você, ou as pessoas vão averiguar, eu acho que você não tem se demonstrado uma pessoa de confiança. Porque se fala assim, paz, eu vi Baião com duas moças dentro do carro. Eu vou pensar, é a esposa e a filha. Ou a esposa e a mãe, ou a esposa e a irmã, ou a filha. Porque tem demonstrado. Se alguém falar bem assim, ó, abre o olho com Job, hein? Danusa que gosta. Abre o olho com Job, hein? Já Job tá, ó. Tem mais de 10 anos que Job é tesoureiro. Nunca tem suspeito. Então vem uma pessoa, 3 meses, 1 ano, 2 anos, quer levantar suspeito sobre essas pessoas, vai ficar falando pro vento. Pessoas dignas de confiança e inimigos de ganhos honestos. Aqui, eu não quero nem falar de tirar alguma coisa, não, de roubo. Aqui eu quero dizer de pessoas que recebem coisas, talvez dentro da tua equipe, em vez de investir onde deve ser investido, pega para você. Às vezes tem situações que você vai fazer compra. De repente aquilo tem um desconto que é dado talvez para o seminário. Aí você vai, é o desconto mesmo. Tchan. Não, não peguei nada não. Mas você é desse aqui, ó. Ganhos desonestos. Você não é mercenário, você não é missionário, você é mercenário. Uma pessoa dessa não pode fazer parte de uma equipe. Então, os conselhos que Jetro deu para ele, para Moisés, foram esses. Olha, Moisés, o trabalho que você está fazendo é muito grande para você sozinho. Escolhe uma equipe. E ele escolheu a equipe. Ele deu as qualificações para esses homens. Então, homens capazes, homens tementes a Deus e homens dignos de confiança e inimigos de ganhos desonestos. E sabe, a honestidade não é o que você faz, não, amado. A honestidade é o que você é. Você é uma pessoa confiável? Pode confiar coisas para você? Muitos alunos aqui estão tendo a oportunidade agora de trabalhar com dinheiro, cara. E olha, eu já vi muita gente se perder por causa de dinheiro, hein? E não é muita coisa, não. É pouca coisa. Talvez, vamos dar um exemplo aqui. Talvez agora eu vou estar falando com muita gente, hein? Você pode vender um bolo por R$ 5. Se você vem na rua por 6, bota o integral ali, 6. Não, o Job só pediu 6, 5. Um é meu. Inimigo de ganhos desonestos. O confiável, ele dá tudo. Ele não tira porcentagem, não. Ele não fica armando para se dar bem. Eu já comecei a vender coisas aqui dentro do seminário. No início. Comecei a vender livro. Acharam que era uma boa ideia vender livro. Montaram a livraria. Eu saí de cena.
Já vendi roupa. Acharam que era bom vender roupa aqui dentro do seminário e camisa. Eu saí de cena. Sabe por quê? Eu não estou aqui para competir. Eu não estou aqui para dividir. Eu estou aqui para somar. Nada é para mim. Tudo tem que ser para o Rei de Deus. Uma pessoa assim é bom para você fazer parte da sua equipe. Então, olha, pessoas, homens capazes, pessoas que assumem responsabilidades, homens tementes a Deus e dignos de confiança. Por isso que você precisa ter um caráter. Porque sem caráter, sem você temer a Deus, dificilmente você vai ficar muito tempo na equipe. Temos várias equipes, graças a Deus, para a glória de Deus, formada há mais de 10, de 15 anos, cara. E outras escolas estão começando equipes assim. Pessoas que têm esses mesmos princípios, sabe? Têm procurado gerar o máximo para onde eles estão depositando as suas vidas. Eu acho que deve ser assim. O que você puder fazer para fazer o reino de Deus avançar, você deve fazer. Precisamos de uma equipe. Moisés tinha que levar aquele povo todinho para Canaã. Nós precisamos levar esse povo todinho aí, para os pés de Jesus. Sozinho, ninguém faz nada. É um número muito pequeno para fazer grandes coisas, não é verdade? Precisa de muitos. Então, todo mundo que quer abraçar essa visão é convidado, mas para viver desse jeito. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado mais uma vez por essa noite que nós tivemos aqui, Senhor. Assim como eu falei, Deus, no início, não sei se essa palavra todos vão assimilar, Deus, porque muitas vezes eu já estive em lugares ouvindo palavras que para mim foi palavra de Deus, bênção, mas algumas pessoas nem fizeram sentido para elas. Eu acho que eu queria comunicar para um grupo seleto naquela noite. Não sei se isso é o que está acontecendo aqui nessa noite, Senhor. Mas, ó Deus, para aqueles que o Senhor ministrou, para aqueles que têm interesse, Senhor, no reino de Deus, para aquele que tem interesse, ó Deus, em formar equipes, eu peço, ó Deus, que aquilo que eles ouviram, aquilo que eles anotaram, ó Deus, o Senhor possa estar ministrando ainda mais, ó Deus, na vida particular de cada um, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Shalom para todos. Boa noite.